Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou passando aqui para a gente aprender um pouco mais sobre a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, como a maioria conhece. Por quê? Porque nós aprendemos, nós vemos nas igrejas, nós participamos, mas muitas das vezes nós não compreendemos na profundidade o que ela significa. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês sobre a ceia do Senhor. É o seguinte, Paulo, quando ele está ensinando para a igreja de Coríntios, ou reafirmando esse ensinamento, ele fala assim, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, né? Que na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão e deu graça, e falou que aquele pão era o corpo, depois ele pegou o cálice e ele deu graça, e falou que aquele cálice era o significado do sangue. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Tá? E ali Paulo está reafirmando, então ali ele está ensinando ou reafirmando isso para a igreja e ele está nos deixando algumas senhas incríveis sobre a ceia do Senhor e eu quero pensar sobre isso com você. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que a ceia, ela é uma aliança, sabe? Ela é um sinal de uma aliança e uma aliança com sangue. Eu não sei se você sabe, para os judeus, a aliança com sangue é o mais alto nível de aliança. E quando alguém faz essa aliança com sangue, ambas as partes estão dizendo assim, a minha vida é tua e a tua vida é minha. Nós nos misturamos. Então quando Jesus ele fala assim, esse é o sangue da nova aliança, ele está falando assim, nós estamos fazendo uma aliança agora. Nós que estamos sentados aqui nessa mesa, nós temos uma aliança de sangue. E tudo que é meu é seu, e tudo que é seu agora é meu, porque nós temos uma aliança de sangue. Eu não quero ler para não ficar extenso, mas se você abrir sua Bíblia e conferir depois Romanos 8:17, fala que agora nós somos co-herdeiros com Jesus, ou seja, o que era dele passou para nós herdamos com ele. 1 Coríntios 6:17 fala assim, mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito, ou seja, nós temos uma aliança de sangue. Nós passamos a ser um do outro. Êxodo 19 fala que agora nós somos propriedade peculiar, ou seja, nós somos dele, nós temos uma aliança. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, a ceia do Senhor é um apontamento para uma aliança, e uma aliança de sangue. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você, quando Jesus ele senta e vai cear com os discípulos e compartilha dessa nova aliança, era Páscoa. E aí então nós precisamos ir para o princípio da Páscoa, aonde foi celebrada a primeira Páscoa. Então a ceia ela aponta para o Cordeiro Pascal. O que é o Cordeiro Pascal? Que aliança é essa? Lembra lá no Egito, quando o povo ainda era escravo e aí Deus dá uma ordem, mata o cordeiro, pega o sangue, lembra da aliança de sangue? Pega o sangue, passa no umbral das portas. E ali o que acontece? As casas que tinham essa marca de sangue, essa declaração pública, a cada casa que passava o sangue, ela estava declarando publicamente, eu tenho uma aliança de sangue com o Cordeiro. E ali o anjo da morte então não entra nessas casas, e logo depois acontece o êxodo, eles saem do Egito e vão para a terra prometida. Ou seja, a ceia é uma consagração, a ceia é uma declaração pública de consagração ao Cordeiro Pascal. A ceia é uma declaração pública que nós temos a nossa vida consagrada para o Cordeiro que nos tirou do Egito, que nos libertou do pecado, que nos libertou do mundo. A ceia ela carrega essa declaração. Todas as vezes que nós ceamos, nós estamos declarando publicamente para todas as pessoas saberem, olha, a minha vida é consagrada ao Cordeiro Pascal. Eu tenho uma aliança de sangue com o Cordeiro Pascal. Foi Ele que me libertou, foi Ele que me salvou, foi Ele que me transformou e me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu Deus, eu fico empolgado com isso, cara. Por quê? Porque se todas as vezes que nós ceamos, nós estamos fazendo em memória do Cordeiro Pascal, e esse Cordeiro Pascal é Jesus, nós precisamos lembrar então não somente do sangue ou do corpo de Jesus, mas nós precisamos lembrar de toda a obra que Jesus
fez. Sabe por quê? Porque em Números capítulo 9, ele fala das pessoas que estavam cerimonialmente impuras. E elas queriam participar da ceia, elas queriam participar da Páscoa. E Deus dá uma ordem, fala assim, ninguém deixa de participar, ninguém pode deixar de participar. Por quê? Porque eu preciso lembrar do Cordeiro que me libertou do Egito. Sabe, quando eu olho para a ceia, eu preciso lembrar, sabe, eu preciso lembrar de toda a obra de Jesus, toda a obra salvífica, sabe, não somente a hora da consumação da morte, mas toda vez eu preciso lembrar de toda a obra, sabe, ele mesmo sendo Deus, ele se humilhando, nos amando e nos entregando. A ceia, ela carrega isso dentro dela, sabe, João capítulo 13, ela tem esse espírito da ceia, é a última ceia, só que visto pela visão de João. Cara, estuda esse capítulo, ele é maravilhoso, você vai ver a ceia por um outro ângulo. Por quê? Porque Jesus chama os discípulos e antes de ele compartilhar do pão e compartilhar do vinho, sabe o que ele faz? Ele pega uma toalha e começa a lavar os pés. Ah, meu Deus do céu! Sabe por que a ceia é isso? A ceia é eu fazer menção, é eu fazer em memória de Jesus, é eu fazer em memória dos ensinamentos de Jesus. A ceia é um momento de eu lavar os pés, é um momento de eu me submeter, é um momento de eu me humilhar. Sabe o que Jesus estava ensinando ali? Que no reino dele, o maior é o que lava todos, é o menor, é o que serve todos. Sabe? Então assim, comer indignamente, sem discernir o corpo, sem discernir o sangue de Cristo, é quando eu participo da ceia e eu não lembro desses ensinamentos. Era isso que Paulo estava confrontando Coríntios. Por quê? Porque o pessoal chegava e ia comer as coisas e não dividia, não compartilhava. Ele fala assim, cara, vocês não estão fazendo isso em memória de Jesus, porque Jesus nos ensinou a compartilhar, Jesus nos ensinou a caminhar a segunda milha, Jesus nos ensinou a compartilhar do pão com os Judas que sentam na nossa mesa. Ai, meu Deus do céu, olha só como a ceia é linda. Por quê? Porque a ceia não tem a ver com o que os Judas fazem com a gente, a ceia tem a ver com o que o Cordeiro Pascal fez por nós, não tem a ver com o que as pessoas fazem, nos ferem, mas tem a ver com o que o Cordeiro Pascal, Jesus fez naquela cruz por nós. Então a ceia, ela carrega esse espírito de eu me submeter, esse espírito de eu me humilhar, esse espírito de entender que eu tenho uma aliança de sangue, e não é só com Jesus, mas é com o corpo de Jesus. A aliança de sangue não é só com Jesus, mas é com todos que se assentam à mesa com Jesus. Então o que é meu é seu, o que é seu é meu. Nós temos uma aliança de sangue. E que sangue é esse? O sangue de Jesus. Nós temos tudo compartilhado. É por isso que em Atos, quando as pessoas recebem o Evangelho, elas começam a vender tudo e começam a dividir. Por quê? Porque elas entenderam, cara, nós temos uma aliança de sangue e o que é meu é seu, o que é seu é meu. Então, peraí, nós precisamos ter tudo em comum. Oh, meu Deus do céu, a ceia, ela é incrível, sabe? Porque a ceia, ela carrega essa mensagem que eu preciso me submeter. Sabe, querido, a ceia, quando eu lembro do Cordeiro Pascal, ela carrega também uma mensagem de esperança, sabe? Uma mensagem que, cara, eu estava escravizado no pecado, mas agora Jesus me deu uma nova vida, sabe? A mensagem da ceia é uma mensagem onde eu vejo as pessoas necessitadas, eu compartilho aquilo que eu tenho, o pão que eu tenho eu compartilho, o alimento que eu tenho eu compartilho. Gente, a ceia, ela é incrível, nós não podemos perder esse espírito da ceia, sabe? A ceia, ela carrega um grito com ela, sabe? Na verdade, ela carrega dois gritos. O primeiro grito é Hosana nas alturas, Jesus venceu, mas ela também carrega um outro grito, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque nós queremos nos assentar e ceiar com o Senhor novamente. Querido, eu queria compartilhar essa simples palavra com você. Não vamos perder o espírito da ceia, não vamos perder a essência da ceia. A ceia não é simplesmente um suco e um pão. A ceia é a gente fazer memória de toda a obra que Jesus fez por nós e em nós. E nós precisamos compartilhar disso que Jesus fez. Lembra? Não tem a ver com os Judas que se sentam na mesa. Tem a ver com o Cordeiro que deu a vida por nós. Isso é a ceia. É eu me submeter. É eu levar esperança, é eu levar uma palavra, Jesus
ensina, sabe o que Jesus ensina? Um dos maiores ensinamentos de Jesus, quando Jesus estava andando sobre aqui na terra, sabe o que ele fazia? As pessoas, elas não andavam, ele falava assim, cara, volta à dignidade, toma, volte a andar. Ah, você não tem visão, volte a enxergar. Você não escuta, olha, eu vou liberar uma palavra de audição para você, você vai voltar a ouvir. Sabe, Jesus, ele fazia justiça, ele levava a justiça aos injustiçados, ele levava esperança às pessoas que não tinham esperança. Essa é a mensagem da ceia. Esse é o fogo que tem que queimar em nosso coração quando ceiamos. Cara, eu preciso levar esperança, eu preciso levar justiça, eu preciso compartilhar do meu pão com o meu próximo, porque não tem a ver com o que as pessoas fazem comigo, mas tem a ver com o que o Cordeiro fez por mim naquela cruz. Maranata, estamos ansiosos para podermos ceiar com o Senhor novamente. Aleluia! É isso aí, querido Deus. Te abençoe, não perca a esperança, a essência, o espírito da ceia. Deus abençoe.